Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Questione. Meu nome é Luiz Fernando. Meus queridos, eu vou reagir a esse vídeo aqui, que é lá da Arena Apologética. É um short do professor Elton, né? Entra lá no canal, conheça o trabalho dele, é um professor de grego muito bom e tem debates interessantes, legais lá. E estava aqui um professor, né, até de universidade, e um pastor, né, não sei o que ele é, da Igreja Testemunho de Jeová. Então tava o professor, crente, né, debatendo ali. O mais engraçado de tudo isso aí é que, assim, a Bíblia, ela traz debates, embates calorosos. Inclusive nessa live aqui, se você quiser entrar lá, você vai ver. Vou ver se eu deixo aqui na descrição o link completo desse debate. O Espírito Santo, ele não revela para nenhum dos dois qual os dois está certo. E Jesus disse que mandaria o Espírito Santo para que revelasse tudo que eles teriam que falar, tudo que eles queriam fazer, tudo mais, no momento que eles mais precisavam. Mas você percebe que não existe Espírito Santo nenhum revelando, nem para o professor evangélico aí, e nem para o pastor, nem para o ancião da Testemunha de Jeová. E fica esses debates, só o fato de haver debates entre cristãos dentro de arena apologética, dentro de outros canais apologéticos, já demonstra a confusão deste livro da Bíblia. E aí, o professor vai fazer uma citação aqui neste vídeo que eu queria mostrar para vocês que é interessante. Se você parar para analisar o que ele disse aqui, é interessante, a gente consegue discorrer várias horas aqui sobre esse assunto aqui, mas eu vou trazer rapidinho esse react para vocês, né? Não quero que passe aí de 10 minutos. Presta bem atenção o que o professor vai dizer para o ancião. Presta atenção. Aqui. Primeiro, o senhor fez uma leitura do livro de Colossenses. Começou com 2 pontos que, a princípio, contradizem a sua tese, e o senhor tentou achar subsídio nos outros textos para desafirmar os outros versos que dão subsídio à minha tese. Então, isso daí já... Presta atenção então no que ele diz. Olha, eu apresentei aqui versículos aqui, 2 versículos, e você usou outros textos, outras passagens, outros versículos para desafirmar a divindade de Jesus, porque a briga ali, o debate é sobre a divindade de Jesus. Porque um defende a divindade de Jesus e outro não. Então, o que acontece? E a Bíblia, é aí onde eu vou reagir. A Bíblia, ela faz isso. Ela dá margem tanto para dizer que Jesus não é divino e Jesus é divino. E o que é isso? O que quer dizer isso? Fernando, como que você resolve essa equação, esse problema? Simples, cara. Simples. Você tem autores diferentes, com visões diferentes, com teologia diferentes. Um afirmando que Jesus era homem, um afirmando que Jesus não era divino, um afirmando que ele era filho de Deus, ele estava sob submissão de Deus, e outro se colocando que ele era Deus, eu e o Pai somos um. Então, o grande problema é que a Bíblia, ela traz essa treta interna, porque você percebe que não é o mesmo personagem. Por que não é o mesmo personagem? É sobre a mesma pessoa, Jesus? É. Só que o autor que está escrevendo o texto, um autor, ele trata Jesus como não divino, e o outro autor, a visão dele que Jesus realmente era divino. No entanto, que no concílio, se eu não me engano, me desculpe aí se eu estiver falando errado, pode colocar aqui nos comentários. Se eu não me engano, no concílio de Nicéia discute o fato de Jesus, a divindade de Jesus. Então, por que houve esse concílio gigantesco, quando se reuniu os grandes eruditos ali, né, os pais das igrejas e tudo mais, e discutindo a divindade de Jesus? Porque os papiros, os códices, eles se divergem. Porque um diz que Jesus é homem e outro diz que Jesus é Deus. Então, o que acontece? Por que existe debate dentro das academias? Por que existe debate entre os crentes? Por que existe debate entre o professor aqui e o ancião da Testemunha de Jeová? Porque a Bíblia, ela traz essa dimensão de debate. E aí eu te pergunto, ou então você pode me perguntar, né? Quem está certo? Nenhum dos dois. E nunca vai sair dessa treta.
Inclusive, se você fizer rolar aí o canal da Arena Apologética, o que você vai ver de crente debatendo esse tipo de tema, referente ao Espírito Santo, referente à divindade de Jesus, referente à Trindade, referente se Jesus está no Antigo Testamento, rapaz, se Jesus é o Messias. Por quê? Porque a Bíblia, ela é contraditória, ela traz esses textos, são autores, para você sintetizar aquilo que eu estou dizendo aqui. É como se eu separasse 10 pessoas e falasse, escreve sobre um personagem de Jesus aí, escreve. Lá, todo mundo escreve. Eu pego esses livros e coloco tudo na estante. 400 anos depois, alguém vai ler, vê ali, Jesus, a vida de Jesus. Beleza. Aí o outro pega a vida de Jesus. A outro pega o outro livro, vida de Jesus. E aí tem ali 10 livros sobre Jesus por autores diferentes. E alguém decide pegar esses livros e fazer assim, bum! Tá aí sua Bíblia. Foi isso que aconteceu. São autores diferentes, com visões diferentes, teologias diferentes, falando de uma mesma pessoa. Só que um vai defender que Jesus é divino e o outro vai dizer que não. É o que está acontecendo aqui na Arena Apologética. E o que o professor está dizendo é o seguinte: você está pegando, ô ancião, textos para refutar o texto da Bíblia. Você está pegando textos, outros textos, que desconstrói o texto que eu coloquei. E ele está certo, porque desconstrói mesmo. Um versículo choca ao outro. Um versículo contraria o outro. Entendeu? Então, tipo assim, Jesus fala assim, todas as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas do Pai. Foi ele que coloca as palavras na minha boca. Aí outro versículo ele fala assim, eu e o Pai somos um. Ué, se ele e o Pai é um, então ele é Deus igual o Pai. Então por que Deus tem que dar as palavras para ele falar, se ele é o próprio Deus? É a mesma coisa também. Fala assim, Jesus é divino, Jesus é Deus. Jesus é Deus? Beleza então. Então, o próprio Jesus, que é Deus, engravidou Maria para ser mãe dele? Fica essas perguntinhas para vocês aí, capciosas. Se Jesus é Deus, quem engravidou Maria? O Espírito Santo. Então, Jesus é o Espírito Santo, então Jesus engravidou Maria, Jesus engravidou a sua própria mãe para ter ele mesmo. Eu dou muita risada da Bíblia, mano. Então, por isso que eu falo para vocês. Mas vamos continuar aqui para ver se tem alguma pérola a mais. Mostra que parece que no cânon do Senhor, os versos que estão ali não são verdadeiros. O Senhor tentou desmentir os versos que falam da divindade de Jesus, como é o caso de Colossenses 1, do 15 ao 20, e o 2, 9, usando o restante do livro. Então, esse tipo de saída, esse tipo de manobra é deveras desonesto, porque se eu aceito a verdade da Bíblia como inspirada por completo, eu não... Ele chamou o ancião de desonesto, porque o ancião usou a Bíblia, interpretou a Bíblia. Aí eu pergunto para você, o ancião da Testemunha de Jeová, que se diz crente, que crê em Jesus, ele que crê em Deus, que Deus é o maioral, e Deus é o Espírito. Então, ele não tem o Espírito Santo para interpretar a Bíblia? E fora que o professor aí tomou várias lavadas também do ancião, né? E ficaram ali os embates entre eles. Então, não chegaram a consenso nenhum, porque a Bíblia não dá essa margem para ter consenso, porque ela se diverge em si entre os seus versículos. Eu vou anular um texto usando o outro, mas é muito comum que os textos... Presta atenção, vou voltar aqui para você escutar o que o professor falou sobre isso. Acho interessante essa parte aqui. Eu não devo anular um texto usando o outro, mas é... Opa! Eu não devo anular um texto usando outro. Então vamos lá. Jesus disse assim, eu não fui enviado. Espera aí. Jesus foi enviado, ele foi enviado por quem? Por Deus. Eu não fui enviado, senão. Essa palavra senão quer dizer um grupo fechado. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas que estavam dispersas. Aquelas que são das 12 tribos de Israel. Aí, beleza. Vem um crente
pega um versículo de outro autor para desconstruir isso que eu estou dizendo. Não, Jesus veio para o gentil sim. Peraí. Então você está usando outro versículo para desconstruir aquilo que o próprio Jesus disse. É o que a Bíblia faz. Eu apresento um texto falando assim, ó, não quereis ser chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, Cristo. Aí vem Paulo e fala, eu fui separado como mestre, doutor e apóstolo. Mas Jesus não separou Paulo como mestre, apóstolo, doutor. O próprio Jesus fala que não quereis ser chamado de mestre, porque é um só o mestre, e Paulo se coloca como mestre. Então, o que acontece é aí. Por causa de vários autores escrevendo no livro da Bíblia, acontece essa divergência, porque fica aqui, é divino? Não é divino. Mas quem está dizendo? A Bíblia, a Bíblia. E aí os dois ficam aí nessa treta. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. O engraçado é que o Espírito Santo de Deus não revela merda nenhuma para esses dois caras. E fica aqui, torcida para cá, torcida para cá. Não, aqui ele tá certo, não, ele tá certo. E cadê o Espírito Santo? Não aparece um crente com o Espírito Santo de Deus para falar assim, ó, a revelação correta do Espírito Santo de Deus é esta. Só o fato de haver debates já apresenta que a Bíblia é contraditória, ok? É só esse trecho que eu queria passar para vocês. E entra lá no canal lá da Arena Apologética e veja esse debate completo. Quando você entrar num debate bíblico que fosse a trindade, não a trindade, você para e analisa assim, cadê o Espírito Santo de Deus para revelar a verdade? Ok? Eu espero que você tenha gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e até o próximo vídeo.